Então, vou só aguardar um pouquinho, professor, que daqui eu consigo ver, acompanhar as pessoas entrando. Só esperar um pouquinho, tá? Olá, boa noite. Meu nome é Fernando Rios, faço parte da coordenação do mestrado profissional em Direito, Justiça e Desenvolvimento de São Paulo. Em nome de todo o IDP, desejo boas-vindas a todos e a todas. A proposta do nosso evento hoje é uma espécie de um talk show, onde a gente vai conversar com os nossos professores. Estamos aqui com a presença do ministro Gilmar Mendes, do ministro Ricardo Cueva, do professor Alamiro Veludo, do nosso coordenador-geral do IDP São Paulo, professor Atalá Correia, do nosso coordenador acadêmico do programa de mestrado, professor Flávio Unes, e dos nossos mestrandos, Fernando Clemente, juiz do Tribunal de Justiça de Sergipe, e com a Suzane, nossa advogada de Belém do Pará. Professor Atalá, o senhor quer dar alguma palavra inicial antes de iniciarmos as perguntas? O senhor está com o microfone no mute, professor. isso, agora sim. Eu queria desejar boa noite a todos os palestrantes que estão aqui hoje colaborando conosco, aos alunos que vão chegando. O IDP tem muito gosto de estar em São Paulo com esse programa. A gente tem muitos sonhos paulistas assim, a desenvolver ainda. A gente começou esse projeto há algum tempo, montando esse programa de mestrado. Tivemos um pouquinho afastado dele, mas voltamos no ano passado. E sempre é uma felicidade estar com as pessoas em São Paulo, conversando sobre temas que unem Brasília e São Paulo. Nos moldes que a gente faz em Brasília, sempre quando a gente está chegando perto do final do processo seletivo, a gente faz uma conversa, abre o bate-papo para ouvir os nossos professores, para ouvir os nossos alunos, trocar um pouco de experiência e trocar dúvidas com vocês. Então, a ideia é um bate-papo informal, um talk show, como o Fernando falou, para que a gente possa apresentar a nossa instituição para vocês e tirar dúvidas que eventualmente existam. Eu peço que vocês, à medida que a gente vai conversando, mandem suas dúvidas aqui no chat, que a gente possa ir dialogando. É isso, eu desejar boas-vindas, boa sorte a todos no processo seletivo. Ainda dá tempo, se vocês têm dúvida, as dúvidas estão aqui. Se vocês conhecerem amigos, pessoas conhecidas que queiram se inscrever, divulguem o nosso curso. Tenho certeza que vocês não vão se arrepender. É isso, Fernando. Perfeito, professor. Obrigado. Professor Flávio? Boa noite a todos. Também dou boas-vindas aos alunos, aos que têm interesse em conhecer o IDP. É uma experiência interessante, realmente, essa de São Paulo, especialmente um programa que é quinzenal, às sextas e sábados. Isso possibilita uma integração de vários colegas de vários lugares do Brasil. Exemplo, aqui nós temos o Fernando e a Suzane, né, um de Sergipe, enfim, ele sempre compartilhando a experiência dele como magistrado, a Suzane como advogada. Então, a gente pode, com essa dinâmica, compartilhar uma série de experiências, especialmente as experiências profissionais, que dão o tom do mestrado profissional. Então, realmente vai ser um prazer, e enquanto nós estivermos nessa fase remota, nós também poderemos fazer essa interação, como tivemos a experiência aí nos últimos meses. Então, é com você, Fernando, estamos aqui à disposição para esclarecer qualquer dúvida. Perfeito, pessoal. Bom, conforme informado até pelo professor Atalá, então a gente vai trabalhar no modelo talk show, e a gente se coloca à disposição. O chat está aberto para vocês tirarem dúvidas, então, tanto nossa equipe, coordenação acadêmica, com a Aline, comigo, com o Fábio também, que está aqui presente, quanto com os nossos professores, os nossos alunos. Então, quaisquer dúvidas, nós estamos à disposição aqui no chat. Eu queria iniciar com o ministro Gilmar. A nossa ideia inicial seria fazer uma pergunta simples ao ministro. A gente queria saber um pouco de como surgiu a ideia, né, de iniciar o IDP em São Paulo, e por que ele está em São Paulo e quais seriam os diferenciais. Ministro, o microfone está no mute. Boa noite, Fernando. Boa noite a todos que estão participando, Flávio, Atalá.
Cueva, professor Alamiro, todos os alunos. É um prazer enorme estar aqui. E a pergunta é interessante. De fato, nós temos uma vida bastante bem-sucedida, acadêmica, em Brasília. E muitos paulistas e muitos professores e muitos colegas da academia diziam que o IDP deveria tentar replicar esse modelo também em São Paulo. Muitas pessoas que participam dos nossos eventos ou que são convidados para aulas em Brasília acabavam por nos chamar para essa atividade. Então, em um dado momento, nós fizemos essa opção e depois passamos a fazer esse experimento institucional, assim chamemos, que é o mestrado, que foi muito bem acolhido pela comunidade de São Paulo. E São Paulo, de fato, a gente sabe, é um pouco capital do Brasil, né, de fato, e um pouco da América Latina. Então, nós tivemos aí a presença de pessoas de São Paulo, do interior de São Paulo, de Minas, do Brasil todo, como nós já vimos agora na presença de vários alunos que podem dar o testemunho daquilo que fizemos. Nós temos um modelo de ensino e pesquisa que tem sido muito bem provado aqui no Brasil e no exterior. E, curiosamente, nessa pandemia, nós nos nacionalizamos. Tanto é que, de fato, começamos a dialogar através das lives o Brasil inteiro. Então, isto acabou por ocorrer e nós ficamos bastante felizes de termos, nesse quadro bastante preocupante e mesmo triste, temos passado e até termos crescido em termos de conhecimento e de procura, de interesse daquilo que nós fazemos. Trabalhamos intensamente o direito público, trabalhamos intensamente o direito privado. Hoje já atravessamos o Rubicão, somos talvez uma instituição de ciências sociais, economia, direito, daí o mestrado profissional ser bastante relevante e acho que, de alguma forma, nós vamos levar algum contributo para São Paulo e certamente vamos também aprender muito nessa cidade que eu disse, no mínimo é o grande centro, é a locomotiva e de fato, a capital econômica do Brasil. Talvez isso seja uma junção bastante interessante e nós também trabalhamos muito a ideia da internacionalização do direito comparado e certamente vamos encontrar espaço nesse diálogo intenso que fazemos na academia e nesse ambiente propício da economia. Excelente, ministro. Muito obrigado pela participação. Sem mais delongas, já vou fazer uma pergunta aqui ao ministro Cueva. Ministro Cueva, muitíssimo obrigado pela presença. O IDP agradece a sua participação. A minha pergunta, para falar a verdade, ela é bem simples. A minha pergunta, eu gostaria de saber como é que foi a experiência. O senhor que lecionou uma disciplina no mestrado profissional em São Paulo, a disciplina de ordem econômica e financeira. Eu queria que o senhor explicasse como é que foi essa experiência para os alunos, né? Contasse um pouquinho, relatasse como é que foi esse momento. Eu tenho lecionado. Em primeiro lugar, boa noite a todos. É uma alegria estar aqui. O ministro Gilmar, Atalá, o professor Flávio, o professor Alamiro, todos os alunos. Eu tenho tido a alegria de participar de vários cursos de mestrado e de extensão em Brasília e em São Paulo nos últimos anos, sempre na área de concorrência e regulação, direito da concorrência, direito econômico. É um tema que é muito pouco estudado nas faculdades de Direito, mas que tem atraído uma atenção muito grande graças à importância que o CAD e as agências têm tido na vida econômica do país. E eu noto uma clara evolução no interesse dos alunos. De início, eram cursos com poucos alunos, esses cursos foram crescendo, o interesse das pessoas é manifesto, gente que já trabalha com isso, se interessa por trabalhar com temas como concorrência e regulação. São cursos
participativos, né? É um diálogo estruturado com os alunos, baseado no estudo de casos e na leitura de uma literatura internacional e nacional sobre esses temas, né? Que não são temas triviais para a cabeça de um jurista, de um advogado, porque normalmente você dialoga com a economia, com uma outra maneira de pensar os problemas. Em São Paulo, foi talvez o melhor curso que eu já tive a oportunidade de dar no IDP, porque o alunato era diferente, eram pessoas que já tinham experiência na área de concorrência, regulação, advogados mais experientes. Então, o diálogo foi muito intenso, foi muito estimulante e houve uma participação muito grande na escolha dos temas. A gente sempre pede que, ao final do curso, se escreva uma monografia, um artigo, com a ideia de que isso possa ser publicado depois, e houve um interesse muito grande em explorar temas na fronteira da inovação, da tecnologia, do direito da concorrência. Isso foi realmente muito visível, tanto eu como o Gilvandro Coelho, que também, como eu, fui conselheiro do CAD e que é diretor jurídico de uma agência, que tem, portanto, uma experiência enorme, sentimos essa diferença marcante entre os dois cenários. Uma outra característica muito boa do IDP, que eu tenho participado e visto de perto, é o fato de que o aluno ele é acompanhado a todo instante para realmente produzir um trabalho de conclusão de curso, de conclusão do mestrado, que seja de qualidade. E isso a gente verifica já nas bancas de qualificação, onde a gente tem a oportunidade de fazer observações muito detalhadas, precisas, sobre o escopo, alcance, a literatura, o trabalho, alguns problemas, algumas dificuldades, sugestões. Isso tem me agradado muito. Eu nunca tinha visto tanto cuidado com esse acompanhamento acadêmico do aluno ao longo do curso, para que ele realmente conclua o seu mestrado com um trabalho interessante, cientificamente válido, que mereça ser publicado. Perfeito, ministro. Muito obrigado. Eu tenho só mais uma pergunta. Obrigado por essa experiência maravilhosa. Realmente, eu estava presente em São Paulo e realmente foi um curso muito prazeroso. Ouvir o senhor é sempre muito bom. O professor Gilvandro também, um excelente professor que divide a disciplina com o senhor. Então, é uma experiência realmente única, a oportunidade de ter o senhor em nosso corpo docente. Uma outra pergunta que eu tenho, ministro, nós sabemos que o senhor vai lecionar, vai fazer parte de uma disciplina, né, de desafios da jurisprudência, diálogos com os ministros das Cortes Superiores. Eu queria saber só um breve resumo do que o senhor vai abordar. Essa disciplina é uma disciplina optativa, né, que vai estar disponível para os nossos alunos a partir do mês de outubro. Então, eu queria só que o senhor fizesse um breve resumo do que o senhor abordará nessa disciplina, por gentileza. Essa ideia de que haja um diálogo com ministros de tribunais superiores sobre temas contemporâneos e evolução da jurisprudência parece muito interessante, porque ela obriga efetivamente a adoção de métodos mais contemporâneos, né, de debate, né? Um curso de pós-graduação deveria ser um curso de diálogo mesmo, ter um limite às aulas expositivas e fazer com que os alunos se engajem no debate daquele tema. Então, acho que isso vai ser uma oportunidade de criar, de estudar casos, né, de trazer para o cenário brasileiro a experiência americana já de 150 anos do chamado método socrático, de você realmente dissecar um caso, debater, ouvir opiniões. E, para isso, há várias técnicas. Eu acho que vai ser certamente muito interessante trazer temas que são polêmicos, às vezes, que despertam emoções. Há várias questões que são muito interessantes na área em que eu atuo, no STJ, no direito privado, que abarca todo o direito privado. Existem realmente temas muito peculiares e que merecem uma discussão em sala muito produtiva. Excelente, ministro.
Vocês estão nos ouvindo, essa é uma disciplina que vai ser ofertada. O professor Flávio vai falar um pouco mais das disciplinas optativas que serão ofertadas logo mais, mas adianto que será uma disciplina com ministros das Cortes Superiores, como o ministro Gilmar, ministro Cueva, ministra Sucete Magalhães, ministro Joel. Então, uma grande oportunidade para vocês. Vocês vão ter a oportunidade de dialogar com os ministros das Cortes Superiores. O professor Flávio vai falar um pouco mais a seguir sobre essas disciplinas. Então, eu acho que é uma oportunidade muito boa que o mestrado oferece, é um amadurecimento acadêmico, profissional, bastante relevante, e é uma oportunidade que o IDP vai ofertar aos senhores. Voltando ao nosso bate-papo, ministro, muito obrigado. Essas as minhas perguntas. Obrigado, boa noite a todos. Obrigado. Eu queria falar agora com o professor Alamiro. O professor Alamiro, doutor na USP, professor da USP, especialista, né, em Direito Penal Econômico. Professor Alamiro, eu queria falar, o senhor como advogado, eu queria saber um pouco mais sobre a importância de um mestrado profissional. Qual a diferença que ele traz na carreira de um advogado? Eu queria que o senhor explorasse um pouco isso para a gente, por favor. Bom, em primeiro lugar, boa noite, Fernando. Eu queria cumprimentar o ministro Gilmar Mendes, o ministro Ricardo Cueva, os professores Flávio, Atalá, doutora Suzane, doutor Fernando. Dizer, em primeiro lugar, que é uma honra muito grande para mim, que sou da Universidade de São Paulo, ter a oportunidade de participar dos cursos de mestrado do IDP. Quando fui convidado pelo Atalá, fiquei extremamente satisfeito, porque o IDP é, acima de tudo, uma instituição que tem um respeito e uma admiração de toda a comunidade acadêmica. Isso é fruto de um trabalho que vem sendo desenvolvido há anos e que é nitidamente reconhecido, e por isso insisto da minha felicidade de participar não só desse debate, mas também do desenvolvimento dos cursos. A escolha do mestrado profissional é uma escolha muito feliz, porque é muito comum nós percebermos que, às vezes, as pessoas têm a impressão de que teoria e prática são duas coisas completamente dissociadas. Não são. A impressão que se tem algumas vezes é que os cursos acadêmicos acabam sendo extremamente rigorosos na dimensão conceitual, abstrata, sem referencialidades práticas, e, ao mesmo tempo, os cursos de prática pecam por uma fraqueza, digamos assim, acadêmica. E o mestrado profissional consegue reunir o melhor desses dois atributos. Ou seja, é possível perceber que não existe uma teoria sem prática, porque seria uma teoria inútil, mas também não pode existir uma prática sem teoria, porque uma prática sem teoria se torna uma prática cega. E, nesse sentido, a ideia do mestrado acadêmico é exatamente o rigor conceitual das categorias do direito, mas que, ao mesmo tempo, tudo isso seja instrumentalizado, seja funcionalizado para a atividade profissional dos nossos alunos. E veja, Fernando, a importância disso, porque o mestrado profissional, em primeiro lugar, dá a oportunidade de que os nossos alunos, uma vez obtendo o título, galguem espaços no mundo acadêmico, porque já permite a realização de um doutorado, portanto, é um título que tem importância acadêmica, não se trata de um mero diploma sem um efeito institucional, ou seja, existe esse efeito concreto, o mestrado, mas, ao mesmo tempo, também, além da concepção acadêmica, qualifica em muitos profissionais. E isso faz muita diferença. Isso faz diferença no mercado de trabalho. É claro que, quando um escritório de advocacia abre o seu processo seletivo e recebe o currículo dos candidatos, é um diferencial, não só a realização do mestrado profissional, mas também a relevância e a respeitabilidade da instituição na qual esse mestrado profissional foi feito. Portanto, é uma oportunidade fundamental. A gente vive num universo do mundo do direito, onde o número de faculdades é cada vez maior, o número de alunos é cada vez maior, o número de bacharéis é cada vez maior.
E o mestrado profissional se torna, nesse contexto, um diferencial fundamental. Volto a insistir, aonde o aluno consegue extrair o melhor do conhecimento produzido na universidade, portanto, o conhecimento teórico, mas esse conhecimento teórico sempre encaminhado, né, para a solução dos problemas efetivos do mundo do direito, e, no meu caso, evidentemente, no âmbito nosso, das ciências criminais. Excelente, professor. O que o senhor realmente falou é muito importante. Eu acho que o mestrado ele realmente é um diferencial em processos seletivos dos escritórios de São Paulo, que logicamente nós sabemos que é o centro econômico, como o próprio ministro Gilmar Mendes falou anteriormente, e também nos processos seletivos também para docentes, né? Então, para quem também tem o interesse em lecionar futuramente, sem dúvidas, título de mestre, ele é muito importante nesse processo seletivo de escolha das faculdades. Então, realmente tem esses dois viés. O mestrado profissional, ele justamente vem a sanar esses dois lados, tanto o viés profissional quanto o viés acadêmico. Então, é uma excelente oportunidade e eu te agradeço pela resposta. Eu queria só fazer mais uma pergunta ao senhor. Como a gente está em aberto, né, o processo seletivo, muitos alunos estão em processo de escrita do projeto de pesquisa, né? O projeto de pesquisa é a ideia do que ele vai versar, do que ele vai escrever, o que ele vai apresentar perante banca examinadora para ingresso no nosso mestrado e futuramente se tornar essa dissertação de conclusão de curso, né? Eu queria saber, da área do senhor, o que o senhor poderia indicar, poderia identificar como temas mais interessantes, né, temas mais relevantes, para que esses alunos que estão no momento de escrita, nesse momento do projeto de pesquisa, eles possam desenvolver. Olha, Fernando, tendo em vista até o caráter profissional do mestrado, nós resolvemos aqui centrar as atenções no âmbito daquele globalmente chamado direito penal econômico, né, ou direito penal empresarial. É importante que os nossos alunos tenham a dimensão de que hoje nós podemos, né, grosso modo, praticamente falar em dois direitos penais, né? Existe aquele direito penal mais tradicional, né, dos crimes com vítimas e autores individuais, os crimes contra o patrimônio, os crimes contra a vida, enfim, aqueles temas mais recorrentes nos bancos da universidade. Mas existe uma outra realidade tão ou mais importante, que é esse novo direito penal que nós aqui identificamos como direito penal econômico. Esse direito penal econômico, em primeiro lugar, veja, é o centro das atenções dos escritórios de advocacia. Os grandes escritórios de advocacia hoje se preocupam com temáticas muito mais vinculadas ao direito penal econômico do que propriamente àquele direito penal tradicional. E o que seria, né, também de maneira muito singela, esse direito penal econômico? Fatos criminais ou questões criminais que envolvem problemas vividos e oriundos do próprio mundo empresarial. Então, nós estamos pensando aqui, veja, nos crimes contra a ordem tributária, né, que recentemente foi, inclusive, objeto do Supremo Tribunal Federal, uma discussão, por exemplo, sobre a criminalização, né, do não pagamento do ICMS. Né? Estamos falando dos crimes contra o consumidor, da responsabilidade penal das empresas nos crimes ambientais, nos crimes contra o sistema financeiro nacional, a ideia de mercado de capitais, né, a figura do insider trading, que abriu também um campo muito diverso para as ciências criminais. Ou seja, eu acho muito importante que os nossos alunos, percebendo, né, essa dimensão do direito penal econômico, também percebam que a escolha da pesquisa profunda sobre cada um desses temas não vai se esgotar simplesmente num trabalho a ser apresentado, mas mais do que isso, na produção de um conhecimento que vai servir para o seu dia a dia profissional. Quando nós falamos dessas temáticas do direito penal econômico, não há uma dissociação entre aquilo que se produz intelectualmente e aquilo que se verifica. Um exemplo, a lavagem de dinheiro, que hoje é um das grandes questões que envolvem o direito penal, é um tema sempre de difícil compreensão, é um tema que importa em dúvidas nos tribunais, de decisões dissonantes, e na medida em que o aluno se encaminha e se aprofunda nessa temática, ele se torna não só um profissional melhor,
como é capaz de auxiliar em dirimir, né, esses problemas e essas dissonâncias. Então, eu acredito que dentro desse campo de direito penal e empresa, né, de crimes derivados da atividade empresarial, da responsabilização de dirigentes empresariais, nesse campo dessa macro, bens jurídicos difusos, enfim, há um espaço gigantesco para os nossos alunos. Eu tenho recebido, faço aqui um depoimento, diversos projetos de alunos que já estão conosco no IDP, e são projetos muito interessantes, né? Projetos que dialogam com recentes problemas legislativos, com recentes decisões jurisdicionais, sempre nesse campo que mistura a economia, uma criminalidade empresarial e todos os aspectos dos tipos penais, como a corrupção, os problemas nas licitações, enfim, que estão inseridos nesse caminho. Excelente, professor. Muito obrigado. É importante frisar a vocês, professor Alamiro, ele é um dos nossos orientadores, então, para quem tiver interesse em inscrever em Direito Penal, eu acho que foi uma boa explanação do que vocês podem escrever, temas relevantes e interessantes. Professor Alamiro, muitíssimo obrigado pela presença e pela participação. Agora eu vou fazer uma pergunta ao professor Flávio Nunes. O professor Flávio Nunes é o nosso coordenador acadêmico do mestrado, né? Professor Flávio, eu gostaria de saber um pouco, eu acho que vocês, se puderem explicar aos nossos candidatos, como são organizadas as disciplinas do mestrado. Se puder falar um pouquinho como funciona, as próximas disciplinas que serão ofertadas agora, a partir de outubro, seria interessante. Sim, boa noite a todos. A ideia é sempre buscar uma reflexão sobre a aplicação das normas, o discurso mesmo de aplicação das normas, ou seja, dando esse enfoque mais pragmático e mais das questões que estão hoje em dia aí permeando, né, o meio acadêmico, o meio profissional das pessoas. Então, por exemplo, relativamente aos diálogos com os ministros da Corte, muito embora nós saibamos da dificuldade de agendas, para conseguir uma agenda com eminentes ministros do Superior Tribunal de Justiça ou mesmo do Supremo Tribunal Federal, mas nós conseguimos pelo menos compor vamos dizer assim, um grupo seleto de magistrados para que eles possam compartilhar exatamente esses desafios cotidianos da jurisprudência nacional. Pode parecer que às vezes o tema fica apenas limitado ao direito, mas não é. Muitas das questões também ligadas a políticas públicas e a debates no parlamento permeiam essas discussões. E como o nosso mestrado é interdisciplinar, ele não se limita exclusivamente, vamos dizer assim, às questões ligadas ao direito, né? É de interesse nosso também o debate que envolvam questões ligadas à sociologia, a políticas públicas, né? Pesquisas, por exemplo, que busquem analisar criticamente projetos de leis que estão aí na ordem do dia e que sejam pesquisas propositivas, pesquisas que apresentem uma alternativa para o debate nacional. E apresentando isso, o IDP tem todo o interesse de ser também um facilitador na interlocução com as entidades, com o parlamento, com quem quer que seja, para que essa pesquisa surgida desse debate no IDP possa também ser compartilhada e possa, quem sabe, surtir efeitos aí na realidade, no cotidiano das pessoas. Então, a ideia nossa, quando pensamos em alguma disciplina, é chamar professores evidentemente qualificados, mas que tenham essa disposição para o debate, disposição para compartilhar a sua experiência, disposição para ouvir os alunos. Como eu disse, é muito interessante você ter alunos de várias áreas, alguns não são do direito, e às vezes você consegue perceber pelo olhar que não cogitou uma ideia, um debate, algo instigante, né? E isso aconteceu, o Fernando pode dizer isso muito bem, estivemos juntos, né, Fernando, por algum período já, e esses debates quentes na sala de aula, com alunos pensando de um jeito, professor de outro, e isso aquecendo, ou seja, é a partir dessa experiência do debate, do compartilhamento de experiências práticas que norteiam a escolha das disciplinas, né? Nós temos as disciplinas obrigatórias, especialmente aquelas que já colocadas aqui ligadas à oficina de escrita acadêmica, oficina de dissertação, metodologia da pesquisa. Nós temos uma carga horária extensa dedicada a isso,
porque, como sabemos, um dos desafios mais importantes de qualquer pesquisa é que a gente saiba delimitar o nosso problema. Muito embora problemas não faltem, na pesquisa é um desafio muito grande essa delimitação. Muito obrigado. Vale ressaltar uma coisa que o professor falou que é muito importante. O nosso mestrado ele tem interdisciplinar, então o nosso corpo permanente ele não é só composto por doutores em direito. Então é importante frisar que nós temos doutores em ciência política, em sociologia, em economia. Então realmente isso só tem a enriquecer os debates. Eu acho que a interdisciplinaridade. Então isso é um ponto muito importante de um mestrado interdisciplinar. Ele justamente não vai só debater ali no direito. Então, ele vai envolver áreas como administração, economia, políticas públicas, como o professor falou. Então, isso é muito importante. Então, isso vale frisar. Eu acho que o corpo docente vocês podem conhecer no site. A gente também pode mandar as informações para vocês. A Aline está aqui presente também, para quem tiver dúvida sobre o nosso corpo permanente, né, os professores que podem orientar vocês. Professor Flávio, só mais uma outra pergunta, se o senhor pudesse auxiliar os candidatos no sentido referente ao projeto de pesquisa. Assim como eu perguntei ao professor Alamiro, eu acho importante também eles terem a opinião do nosso coordenador sobre dicas, né, informações sobre o projeto de pesquisa. Olha, a primeira coisa que eu costumo falar com os meus alunos é que ninguém vai para um laboratório para pesquisar um remédio de uma doença que não existe. Então, é preciso que a gente reconheça qual é o problema da vida que está ocorrendo e identifique e delimite esse problema real, concreto, para que a gente possa, então, a partir dessa delimitação desse problema, ter uma hipótese que é aquela resposta imaginária que nós temos para dar àquele problema. E o curso vai ser exatamente esse período, esse caminho de testagem, né, de aprofundamento, de estudo, de debate, para você confirmar ou refutar aquela resposta que você imaginou que seria a resposta a ser dada àquele problema primeiramente delimitado. E é interessante que, às vezes, quando a gente refuta a hipótese, quando a gente, ao final, chega e fala não, aquela resposta não é a resposta adequada para aquela pergunta, isso não jogou, em momento algum, a pesquisa no lixo. Pelo contrário, fechar uma porta, dizer que este caminho não é o caminho para dar resposta a tal problema, é de extrema contribuição. Mas essa técnica de pesquisa é uma técnica que não se aprende assim da noite para o dia. É algo que requer também um estudo, um engajamento, né? Técnica de estudo de casos. E é por isso, repito, que há um investimento muito grande nessas disciplinas de oficina de escrita acadêmica, oficina de dissertação e metodologia. Elas são de extrema importância exatamente para ajudar vocês a identificarem esse problema. Eu me lembro, por exemplo, na minha dissertação de mestrado, eu, na época, era assessor no STJ, e eu constatava sempre uma jurisprudência que dizia que havia uma certa competência discricionária em matéria de sanções a serem aplicadas pelos administradores públicos a seus servidores. E isso me causava um desconforto. Ou seja, aquele entendimento que afetava a vida das pessoas no dia a dia me causava um desconforto. Um desconforto pelos pressupostos constitucionais que eu estudava, de entender que não havia nenhuma competência discricionária naquele tema, por isso. Ou seja, a minha resposta, o meu problema era a existência de um entendimento de que haveria uma discricionariedade em determinado tema. Este seria o problema. O problema por quê? Porque a Constituição, quando fala que a última palavra é o judiciário, quando fala do princípio da culpabilidade, entre outras tantas coisas, esvaziaria essa ideia de discricionariedade. Então, eu fui fazer essa testagem. Ao final, a partir de estudo de casos, eu consegui, entendo eu, comprovar que não existe uma competência discricionária nessa matéria. É um exemplo singelo do que eu estou querendo dizer, de como é que, diante da delimitação de um problema, à luz de um pressuposto, muitas vezes teórico, você consegue dar solução ou dar resposta a um problema que está afetando o dia a dia de cada um. Isso que eu dei de exemplo no direito, mas tem outros tantos que podem ser dados em discussões sobre políticas públicas, como eu disse, do como deveria ser o encaminhamento de um problema, o encaminhamento de uma política pública específica. Mas é fundamental que a gente esteja atento ao seguinte: não dá para falar de tudo. Projeto de pesquisa que pretende falar de uma coisa muito ampla, ele acaba se perdendo, o candidato fica à deriva. É na filigrana, é na coisinha, no detalhe. É no detalhe que está exatamente o projeto de pesquisa mais adequado e mais, vamos dizer assim, que vai ajudar o candidato no longo do seu mestrado. Excelente, professor. Muito obrigado. Obrigado pelas dicas, foram
sensacionais. Professor Atala, eu queria fazer uma pergunta ao senhor referente ao programa de internacionalização. Eu queria que o senhor explicasse para os nossos candidatos aqui sobre as nossas disciplinas do exterior, os nossos projetos, os nossos convênios. O senhor, mais do que ninguém, tem total conhecimento dessa área internacional que nós temos no IDP. Eu queria que o senhor falasse um pouquinho para a gente, por favor. Essa pergunta boa, Fernando. Obrigado por ter me dirigido. Eu acho que a pergunta que talvez muitos de vocês se façam é: por que eu vou fazer o mestrado, né? Por que eu vou fazer o mestrado? O que isso traz para a minha vida? Como isso se encaixa? Será que é isso mesmo que eu quero? Talvez seja a dúvida de muitos de vocês. Obviamente, vocês vão poder falar com o Fernando e com a Suzana, que são os nossos alunos aqui mestrandos, eles vão poder responder melhor que eu. Mas eu, o Flávio, o Lamiro já fomos mestrando também um dia, e obviamente podemos falar com talvez um pouco mais de distanciamento, mas eu acho que foi um momento feliz da minha vida, assim, escolher o mestrado, fazer o mestrado. Eu fiz ainda jovem, mas é um desafio que você se põe. O IDP quer ajudar vocês a cumprir esse desafio. Mas o que a gente ganha, né? Ganha muita dor de cabeça. Essa primeira coisa precisa ser franco, né? É um tempo que você gasta, é um tempo que você podia estar fazendo outra coisa, mas também tem vamos dizer, quase que um prazer em estudar, em investigar e descobrir coisas novas. Então, o nosso mestrado está desenhado para aqueles profissionais que não estão muito confortáveis na situação de que eles estão. Então, muitos de nós chegam em algum momento da carreira. Eu, por exemplo, eu sou juiz também, e, obviamente, o professor Alamírio trouxe um exemplo que muito me toca aqui. Eu trabalho muitas vezes lá, roubo, furto, e não sei o quê, parará, alguma coisa muito do dia a dia. Fala, mas eu quero abrir a minha cabeça aqui, tenho todo um direito penal novo sendo descoberto. Então, você entra no mestrado para descobrir um pouco isso, para se desafiar, para se trazer desafios pessoais. Eu acho que é muito isso. Isso, obviamente, compensa em muito sacrifício que você vai fazer com horas de estudo. Tem essa coisa de conhecer pessoas novas, que é sempre muito interessante. Nosso programa privilegia perfis distintos de alunos, de regiões distintas, de background distintos, de modo que vocês vão ter colegas de sala que vão trazer muito para a vida de vocês e colegas que vocês vão levar por muitos anos ainda. A internacionalização é um momento de experiência bacana. A gente, tradicionalmente, faz a internacionalização promovendo cursos que duram 2 semanas, às vezes um pouco mais, às vezes até um mês, no exterior, com disciplinas concentradas. Os nossos cursos são feitos em associação com instituições estrangeiras. A gente tem nos Estados Unidos, George Mason, temos Oklahoma, temos a Universidade de Lisboa, em Lisboa, a Nova de Lisboa, também em Lisboa. Nós temos a Universidade de Granada e nós temos... E a gente tem um monte de universidade associada, mas os cursos mais recorrentes são com essas associações. Então, os alunos formavam grupos e viajavam para esse país tendo a experiência de imersão. É uma experiência curta, mas dá para sentir o gostinho. Muitos desses alunos, Alamiro, acabam falando, olha, eu gostei, eu tenho a possibilidade de ficar 6 meses fora, então, no seu período de escrita, eles vou fazer a minha mala e vou passar 6 meses em Granada estudando. Essa experiência é muito bacana, alguns de vocês vão poder fazer isso, tirar esses 6 meses não é de propriamente descanso, mas você vai nessa semana, você conhece o professor, apresenta o teu plano de pesquisa, verifica se ele tem possibilidade de te receber como pesquisador visitante, e muitos recebem com grande prazer. A gente recebe muitos alunos estrangeiros e a gente envia muitos alunos para o exterior. Então, essa é uma chance que vocês vão ter de experiência muito bacana e que traz muitos elementos que eu acho que compensam essa aventura. A gente tem, é certo, durante a pandemia,
alguma dificuldade de viagem. Para o período da pandemia, o que nós oferecemos foi algo a partir dessa experiência do ambiente virtual. Nós trouxemos professores estrangeiros para lecionar no IDP. A gente trouxe particularmente o professor de Lisboa, o professor Francisco, para tratar de proteção de dados na União Europeia. Foi proteção de dados ou foi constitucionalismo, Fernando? Proteção de dados, né? Constitucionalismo, direito e constitucionalismo europeu. Ele fala desses dois temas, mas ele deu essa disciplina de constitucionalismo europeu. Mas o que isso tem a ver comigo? Isso é justamente aquele momento que você sai da tua caixa de coisas que você faz ordinariamente e vai fazer alguma coisa nova para você trazer elementos interessantes para o seu dia a dia. Então, eu acho que a experiência de internacionalização é muito bacana, é muito legal e ela faz parte do nosso projeto como instituição de ensino. Ótimo, professor, obrigado. É importante ressaltar também, como o professor Atalá mencionou, nós temos alguns cursos, né, que são cursos de disciplinas optativas que podem ser cumpridas no exterior, como Granada, como Lisboa. E a gente tem experiências de alunos, inclusive, professor, nós temos um juiz do programa de mestrado de Brasília, que ele cursou a disciplina em Granada, e ele foi coorientado pelo professor Balaguer, e o professor Balaguer também participou da sua banca de conclusão de dissertação. Então, realmente, esse momento é muito importante, eu acho que é um momento de enriquecimento, e é bem interessante. Professor, temos também um professor do IDP que cursa o nosso doutorado, que foi para Oklahoma, e ele está no período lá justamente em contato com o professor visitante, escrevendo a tese de doutorado. Então, realmente é um momento de enriquecimento, um momento de conhecimento, de troca de ideias, de experiências realmente que são inesquecíveis, né? Então, muito obrigado, professor Atalá. O senhor quer falar mais alguma coisa, professor? Não? Encerrou? Eu acho que é mencionar um pouco essa sistemática de trabalho. O nosso mestrado é dividido em 2 anos. O primeiro ano, você faz as disciplinas. E no primeiro ano, você tem 4 bimestres. O primeiro bimestre, o segundo, o terceiro e o quarto, obviamente. Mas em cada bimestre, você faz uma disciplina obrigatória. E você tem um leque de disciplinas optativas sendo oferecidas para você. E aí você pode escolher a disciplina que mais lhe apraz. Durante as férias de janeiro e férias de julho, geralmente há oferta dessa disciplina no exterior. Ou, às vezes a gente pega aquela semana ali do 15 de outubro, né? A semana da semana... Ou na Páscoa também. Na Páscoa, e a gente monta uma turma e vai todo mundo para Lisboa, para Granada, para Oklahoma, para onde quer que seja. E o pessoal vai, faz essa disciplina e volta. Então, o primeiro ano é um pouco de disciplinas. E o segundo ano ele é todo focado em escrever o teu trabalho, que é um pouco isso que o Flávio falou. Um pouco de levantar problemas da vida. Eu gostei muito do seu exemplo, Flávio, de você não faz o remédio para uma doença que não existe, né? Levantar os problemas da vida, de pesquisar e leitura, levantamento de dados, reflexão, onde você vai propriamente escrever. Acho que era um pouco isso. Nosso corpo de professores é excelente, o professor Flávio capitaneia esse corpo de professores, então acho que a gente está muito bem e eu tenho certeza que vocês vão gostar muito do curso. Excelente, professor, muito obrigado. Agora eu vou conversar um pouquinho com a Suzane e com o Fernando, queria apresentá-los, né? A Suzane é nossa mestranda, ela ingressou no mestrado na primeira turma de 2019, assim como o Fernando também, então são colegas de sala, principalmente nas obrigatórias e em algumas optativas também, como o professor Atalá mencionou, que o programa, você tem algumas obrigatórias fixas, mas você também tem 4 linhas de disciplinas optativas que você pode escolher disciplinas todos os bimestres, né? Então, você tem essa flexibilidade de grade, tá? Então, a Suzane, ela é advogada no Pará. E, Suzane, eu queria começar com você. Eu queria justamente fazer uma pergunta. Por que você decidiu cursar um mestrado? E não só porque você decidiu cursar um mestrado, mas por que você decidiu cursar esse mestrado em São Paulo? Muito obrigado pela presença. Boa noite. Primeiramente, gostaria de agradecer o convite do IDP para estar nesse encontro hoje e cumprimentar os professores aqui presentes, professor Alamiro, Atalá, Flávio, meu colega Fernando e a equipe do IDP. Eu espero que seja proveitoso e que eu consiga passar um pouco da minha experiência na instituição para vocês, que vocês tirem todas as dúvidas que eventualmente tenham. Bom, Fernando, a minha decisão de cursar o mestrado foi diretamente relacionada ao meu momento de carreira,
e ao meu planejamento. Eu sempre quis advogar e resolvi concentrar os meus esforços para me capacitar para tanto. Então, pensando no meu planejamento de longo prazo, eu decidi fazer primeiro uma pós-graduação em Direito do Trabalho, que é a minha área de atuação, e depois ingressar no mestrado. E foram dois grandes motivos que me fizeram decidir pelo mestrado. O primeiro relacionado à formação acadêmica. E aqui eu falo de aprofundamento técnico, de desenvolvimento de pensamento crítico, que o mestrado bem proporciona. E o segundo motivo, mais relacionado ao mercado, porque é inegável o peso que o mestrado traz no currículo e a influência que ele exerce na percepção que o próprio mercado, que os clientes, que o escritório de advocacia tem de você, como bem o doutor Lamiro colocou em sua fala. Além disso, em médio e longo prazo, eu também tenho a intenção de lecionar em universidades, e o mestrado é pré-requisito para isso. Então, dentro desse cenário, a escolha do mestrado foi, de certa forma, muito natural para mim. Até porque, Fernando, eu nunca saí da vida acadêmica. Até hoje eu não consigo me ver dissociada de uma sala de aula, independentemente de ser de pós, de mestrado, de um curso de curta duração. Então, decidir pelo mestrado foi bem tranquilo para mim. Da mesma forma, esse processo de adequação do mestrado, de fazer o mestrado em São Paulo, é claro que foi uma experiência totalmente diferente, o fato de cursar o mestrado fora do meu estado. Eu sou de Belém, estou fazendo o curso em São Paulo, e eu acredito que a escolha pelo mestrado profissional, dentro da minha realidade, foi totalmente acertada. Primeiro, porque ele se aproxima muito do mercado, como já todos falaram aqui. Então, eu sou advogada empresarial, e então a maior parte das coisas que eu vi em sala de aula, eu consegui traduzir para as indústrias, para os setores que eu atuo profissionalmente. E isso, para mim, é o grande diferencial do mestrado profissional. E segundo, pela flexibilidade que ele proporciona, pelos fatos das aulas serem ao final de semana, isso conta muito para mim, e pela própria metodologia do curso mesmo. Isso facilitou demais a minha formação e possibilitou que eu estivesse aqui e que cursasse esse curso com tranquilidade. Então, para concluir rapidamente, eu posso dizer que a escolha do mestrado partiu de uma necessidade de me especializar mais, de me destacar no mercado e desenvolver esse pensamento crítico sem, contudo, me afastar totalmente das minhas atividades profissionais. Isso era muito importante para mim. É muito importante para mim. Excelente, Suzane, muito obrigado. Acho que ficou muito claro. Você tocou num ponto bem importante, né? Acho que o nosso mestrado ele foi feito justamente não só avisando ao público do estado de São Paulo, da cidade de São Paulo, mas de possibilitar alunos que moram fora, nesse método quinzenal, né, de ter a oportunidade de cursar um mestrado com um corpo docente de excelência, numa instituição de excelência como a UDP. Então, muito obrigado, acho que ficou bem claro. Antes de eu passar a mesma pergunta para o doutor Fernando, eu só queria agradecer ao João André, que fez uma pergunta, e o professor Flávio, nosso coordenador, já respondeu prontamente. Né? Então, João, só para explicar, acho que para todos ouvirem, o professor Flávio escreveu no chat, a escolha da orientação ela vem após o aluno cursar a disciplina de metodologia, que ela está prevista no final do primeiro ano de curso, tá? Então, esse processo ele é feito justamente para, como o professor Flávio mencionou também, a importância desse tema poder sofrer alguma alteração com as disciplinas que vocês vão cursar. A ideia é que essa escolha da orientação ela não seja, ou seja, vocês não estejam crus, que vocês tenham bagagem no mestrado, que vocês já tenham cursado determinadas disciplinas para abrir aquele horizonte para uma decisão certa de uma dissertação que vocês vão escrever, né, durante um ano todo, o segundo ano de mestrado. Então, esse processo de escolha ele é feito no final do primeiro ano de curso, após a conclusão da disciplina de metodologia. Te agradeço a pergunta e também coloco à disposição, quem tiver dúvida é só escrever no chat, estamos à disposição. Agora, voltando, eu falo com o Fernando. O Fernando ele é magistrado no Tribunal de Justiça de Sergipe, né? Também é outro aluno que não reside em São Paulo, então fica a mesma pergunta, justamente, eu acho que assim, a decisão não só de cursar um mestrado, mas de cursar um mestrado em São Paulo, a gente queria ouvir um pouco do senhor e muito obrigado também pela presença. Olá a todos, boa noite, Fernando, boa noite a todos os professores aí presentes, os ministros, Gilmar e Ricardo Cueva. Para mim também foi um prazer esta oportunidade de ser chamado para dar aqui o meu breve depoimento a respeito dessa experiência. Veja, a exemplo da Suzane, que a Suzane já falou, a decisão partiu de uma necessidade profissional também, da minha parte.
Aliás, eu gostaria logo de fazer um registro interessante, que veja que o programa de mestrado do IDP de São Paulo, ele é, digamos assim, transgeracional, né? Veja que tem a jovem, a doutora Suzane, a advogada, e tem um magistrado como eu, aos 59 anos de idade, com 26 anos na magistratura. Portanto, há essa diversidade de gerações no próprio mestrado, e isso eu também percebi lá no ambiente das aulas. Eu, além de estar envolvido com as minhas atividades profissionais, também a área acadêmica, eu já venho envolvido com ela há muitos anos, há mais de 20 anos. Faltava a mim um mestrado, e sempre por uma questão ou outra da dificuldades de separação de tempo para me dedicar a uma pesquisa um pouco mais apurada, né, que é numa pesquisa num curso estricto sensu. Então, no momento em que eu fiz a opção pelo mestrado profissional, foi a partir da identificação de um problema que eu sentia na minha atividade profissional, e mais especificamente voltada à área da formação, das ações formativas da magistratura. Então, havia um problema que mais adiante, em alguma outra questão, eu posso até, alguma outra indagação, posso até me debruçar mais a respeito dela, mas a partir da pesquisa que eu fiz de outros cursos de mestrado que estavam sendo oferecidos, eu identifiquei no IDP justamente o encaixe perfeito para essa minha pretensão. No caso do estado de São Paulo, me facilitou até, por incrível que pareça, embora eu resida em Aracaju, aqui no Nordeste, mas em São Paulo sempre nós temos parentes, né? Sempre tem pessoas conhecidas, próximas, e o mais importante de tudo, né? É um centro da produção para todo o país, não somente acadêmico, mas em todos os aspectos. Então, o modelo desse mestrado que foi oferecido pelo IDP lá em São Paulo, mestrado profissional, que aliás é um ponto interessante a ser destacado, já foi dito aí em outras palavras, mas é importante ressaltar que para quem tem a pretensão também da docência, é preciso frisar, né, que o mestrado profissional ele carrega as mesmas prerrogativas do mestrado acadêmico para efeito de docência, né? Isso está lá no regulamento da CAPES e tudo mais. Né? Então, isso também foi um incentivo a mais. O meu plano acadêmico estava limitado apenas no nível da especialização, me faltava o mestrado. E, quem sabe, no futuro, o doutorado também. Então, o que me levou foi isso também. Foi uma necessidade sentida, um problema sentido na minha esfera profissional. É isso aí, Fernando. Perfeito, doutor Fernando, obrigado. Eu volto com a pergunta para a Suzane. Como vocês, né, como eu mencionei, vocês ingressaram no primeiro semestre de 2019, então concluíram as disciplinas, estão concluindo a última disciplina obrigatória de oficina de dissertação, né, fazendo os seminários, as apresentações aos alunos. E, Suzane, eu queria que você falasse um pouquinho do seu tema, do que você está trabalhando, né, o que você está escrevendo, o que o mestrado te trouxe justamente, tanto para você desenvolver, né, o que te interessou nesse tema e o tanto que ele está te auxiliando nesse processo. Se você quiser também falar quem é seu orientador, fique à disposição, se puder falar um pouquinho do seu trabalho de conclusão. Claro. Bom, em linhas gerais, a minha dissertação aborda o problema do viés ideológico das decisões judiciais trabalhistas e da necessidade do consequencialismo nesse campo do direito. Então, o meu trabalho dialoga muito com direito à economia e muito com direito ao desenvolvimento. E o meu orientador é o Luciano Tim. E é engraçado isso, Fernando, porque logo no início do curso, o professor Flávio Yunes, quando questionado sobre as linhas de pesquisa, falou, gente, vocês podem escrever sobre o que quiserem praticamente, porque as linhas são bem amplas, então não se preocupem com isso. E é verdade, no decorrer do curso, eu não estudei com profundidade nada relacionado ao direito do trabalho, nem à justiça do trabalho. Como eu disse, essa é a minha área de atuação. Mas as aulas me deram o embasamento teórico necessário para lançar um olhar diferente e prático sobre um ramo do direito, ou seja, me ajudou a pensar fora da caixa para buscar soluções que circundam a minha atividade profissional. E isso, para mim, também é o ponto alto do mestrado de DP. E, assim, em relação às disciplinas, algo que me interessou muito foi a questão do direito à economia. Então, eu fiz 3 disciplinas, mais ou menos, nessa área, e, sem dúvidas, é um campo de estudo que me encantou demais, me abriu a mente para diversos questionamentos bem ricos. Então, acredito que esse é o diferencial do IDP, porque não conheço nenhum outro programa que traga essa interseção entre direito e economia de forma tão clara, de forma tão eficaz.
Você está sendo orientada pelo professor Luciano Tim, né, Suzane? É isso? Isso. Ah, perfeito. Excelente. Ticiane, agradeço a pergunta. O professor Flávio, eu acho que já foi claro novamente aí, sempre célere, rápido, já respondeu sua dúvida. Tá? O seu tema de projeto, ele não precisa estar vinculado somente ao direito penal, somente à criminalidade. Tá? A gente trouxe, e a gente começou ele é interdisciplinar, então o professor Flávio colocou as áreas de interesse aqui. Então, as disciplinas, elas são ofertadas, a gente oferta várias disciplinas nesses temas, dessas áreas, o professor colocou no chat. Tá? Então, não se apegue somente ao tema de penal, então, e não somente ao direito, né? Então, a economia, como a própria Suzane falou, a Suzane cursou 3 disciplinas em economia, ela teve a oportunidade de cursar não somente com o professor Luciano Tim, mas com o professor Thomas Conte também, que é um excelente professor, que é doutor em economia. Então, são vários temas, é um mestrado interdisciplinar, então a gente está aberto justamente a não só o núcleo do direito em si. Então, fique à vontade de desenvolver um projeto em outra área sem problema algum. E passo também a pergunta ao Fernando. Doutor Fernando, que o senhor comente também para a gente, né, o tema que o senhor está escrevendo, seu orientador, como o mestrado te auxiliou nesse processo de escrita também. Veja, Fernando, há muita coincidência, né, no projeto da Suzane com o meu, que eu estou desenvolvendo, né? Embora o meu esteja voltado, como eu disse de início, às práticas formativas, né, da magistratura, mas tem a ver com consequências de decisões judiciais em setores vitais socioeconômicos do país. De início, eu senti esse problema a partir de decisões que, no dia a dia do foro, né, da judicatura, isso se percebe durante os vários anos, né, e que impactavam muito em diversos setores da economia. E que não era muito observada a questão de consequências, mas não somente do ponto de vista econômico, né, mas também do ponto de vista social e outras implicações. Então, eu tinha essa necessidade de buscar trabalhar uma solução que eu pudesse aplicar nessas ações formativas da magistratura, que há um vácuo, né, nas ações formativas com relação a essas questões, e principalmente após o advento da LINDB, né, da nova lei de introdução às normas do direito brasileiro, lá no seu artigo 20, mais especificamente. Não à toa que o meu orientador é também o mesmo da Suzane, é o professor Luciano Tim, excelente na área dele, né? E logo ele aceitou meu convite para a orientação, que me deixou muito satisfeito, né? Mostrou que eu estava no caminho adequado para isso. Então, o que mais me impressionou foi quando já no curso das aulas, das disciplinas, e principalmente nessa parte aí da interface entre o direito e a economia, né, a parte da análise econômica do direito, todas as disciplinas possíveis também fiz. Inclusive, um dos componentes da minha banca, que é o membro interno, é o professor, justamente o professor Thomas Conte, que é um economista, um professor excelente do curso. Isso é voz corrente dentro dos alunos, e ele também me deu a honra de aceitar o meu convite. Estou apenas dependendo da aceitação do outro convite, ainda pendente, justamente do ministro Cueva, né, que eu gostaria de aproveitar o ensejo para que o Fernando já fizesse a ele essa pontezinha aí agora, aproveitando o ensejo. Mas voltando ao tema, então, essa questão que me impressionou quando eu chego durante o curso das disciplinas foi que, digamos que um referencial teórico que eu tinha como eixo principal, que seria a análise econômica do direito, ele terminou durante as aulas me mostrando, através das aulas, que ele estaria muito mais apontado em outra direção, ou numa direção um tanto quanto diferenciada, que seria o direito de desenvolvimento. A esse movimento do direito de desenvolvimento que é absolutamente, completamente desconhecido no âmbito das ações formativas da magistratura, questão do direito de desenvolvimento, que foi objeto de disciplina específica aí no IDP. Aquilo que o professor Flávio falou, né? Às vezes você vai tentar trabalhar a sua hipótese numa direção e no curso das disciplinas você percebe que a sua direção não é bem aquela, é outra. Aconteceu comigo, não foi uma guinada de 180 graus, mas foi um enfoque bem interessante, digamos assim, foi um aspecto, né, bem interessante que eu percebi já durante as disciplinas, principalmente nessa área voltada ao direito de desenvolvimento. Basicamente foi isso. Perfeito. Isso justamente justifica a nossa decisão, no nosso programa, de justamente colocar a disciplina metodologia, que é uma das disciplinas obrigatórias, justamente no final do primeiro ano, onde o aluno está concluindo as disciplinas obrigatórias e optativas, justamente para ele ter um norte ideal do que pretende escrever, do projeto que já vai apresentar na disciplina de metodologia,
que ali já é o início da trajetória da grande escrita, da fase de qualificação e da entrega e defesa final. Então, é muito importante o senhor ter relatado isso. Isso só vem a ratificar a confirmação, né? Ratificar a nossa metodologia. Eu acho que a escolha de inserir a metodologia no momento de processo de escolha. Suzane, eu queria te fazer mais uma pergunta. Eu queria que você falasse agora mais para o público exatamente o que você daria de dica, né, para esse pessoal que está aqui, está nos ouvindo, que está em dúvida no que se pretende cursar ou não. Então, eu queria que você desse seu depoimento aí para eles. Fernando, aqui eu acho legal a gente falar em 2 momentos distintos. O da escolha do mestrado que você vai fazer e o da trajetória a ser percorrida. Então, falando um pouco da escolha, se eu pudesse dar uma dica, seria, sem dúvidas, conhecer os programas disponíveis, principalmente essa diferença entre o acadêmico e o profissional. Por isso, iniciativas como essa de hoje são primorosas. Eu fico muito feliz com a participação dos candidatos aqui. E não é sobre o mestrado profissional ser melhor do que o acadêmico ou vice-versa. Não, mas as grades e a própria metodologia são bem diferentes. E isso tem que estar muito alinhado com o que o candidato, com o que a pessoa quer para si. E aqui eu quero compartilhar rapidamente uma experiência pessoal minha, que antes de entrar no mestrado do DP, eu participei como ouvinte de uma disciplina do mestrado da Federal do Pará e cursei também um tempo o mestrado acadêmico numa faculdade particular aqui em Belém, o CESUPA. Inclusive tem parceria com o IDP também, salvo engano. E, gente, é muito diferente, é outra pegada. E isso foi até legal, por eu ter a certeza que o mestrado profissional era o que eu queria mesmo. De modo que eu pudesse continuar advogando, sem maiores percalços e estudando temas que eu conseguiria transpor para a prática. Então, esse conhecimento do programa eu acho essencial. E um segundo momento, pensando naqueles que já decidiram pelo mestrado profissional e estão aplicando para esse processo seletivo, eu acredito que a principal dica que eu posso dar é organização e foco. Organização porque, pelo que eu pude ver pela própria composição da minha turma, você vai trabalhar e você vai estudar. Então, no meu caso do Fernando, ainda tem o deslocamento. Então, se você não organizar a sua rotina profissional de modo a deixar um tempo livre durante a semana, e aqui eu não estou falando de muito tempo, seja um horário de almoço, um momento antes de dormir, aos domingos, enfim. Se você não deixar um tempo livre para fazer uma leitura, uma atividade, e bem como o próprio final de semana, que vai ter aula livre, acredito que não vai ser produtivo. E não tem nada pior que você estar na aula e estar resolvendo coisas do trabalho e vice-versa. E eu posso afirmar com certeza que a flexibilidade que o mestrado profissional dá, essa conciliação é totalmente possível, desde que, claro, você se organize. Então, para mim, esse é o principal diferencial do mestrado que eu, na minha experiência, não enxerguei no mestrado acadêmico. E quando eu falo de foco, eu falo especificamente do objeto de estudo, como o Flávio Nunes já colocou anteriormente. Então, as linhas de pesquisa estão disponíveis antes mesmo de você entrar no mestrado. Então, você já consegue ter uma noção do que quer pesquisar na dissertação, até porque você tem que apresentar um projeto. Então, tudo bem que você pode mudar no decorrer do curso, mas ter isso em mente sempre é muito importante, até para a escolha das matérias optativas que você vai fazer. E por que eu digo isso? Porque no mestrado profissional você se depara com disciplinas muito interessantes, que você tem curiosidade de saber mais. Contudo, você também tem que ter em mente que no final do curso você vai ter que entregar uma dissertação. Então, é mais racional, digamos assim, que você traça uma trajetória com isso em vista, escolhendo matérias correlatas, para que você não chegue no final do curso e não tenha esse embasamento teórico, essa carga que você precisa ter para escrever a dissertação. Então, para quem pensa em cursar o mestrado, 3 dicas. Conhecer bem o programa, e acredito que os que estão participando aqui desse encontro já terão essa vantagem, e ter foco e organização a partir do momento que você entrar no mestrado. Foi bom que você tocou em 2 pontos bastante importantes que eu quero complementar aqui. Nós temos a experiência, eu falo que eu estou desde o início do programa de mestrado acadêmico de Brasília, né? Então, o mestrado que ele surgiu em 2007, então a gente tem 13 anos de mestrado, já temos turmas de doutorado também, onde estão ocorrendo as primeiras defesas de tese. Então, assim, uma coisa que você falou que é muito importante, a gente nessa experiência, a gente veio justamente ouvindo os nossos alunos
E eu acho que um grande diferencial do programa de mestrado que a gente oferta hoje é justamente isso. Se você for jamais desmerecendo, mas eu dando um exemplo de uma federal ou de uma instituição privada, a grande maioria dos mestrados tem aula numa quarta-feira à tarde, numa quinta-feira de manhã, numa terça-noite. Então, assim, as grades, elas são realmente mais complicadas para você justamente sincronizar o seu lado profissional com o seu lado, digamos, acadêmico. Então, assim, a importância do mestrado profissional ter sido colocada justamente de modo quinzenal, sendo sexta e sábado, é justamente para dar essa possibilidade para a grande maioria da população que, assim, todo mundo tem uma atividade profissional. Nem todo mundo tem essa facilidade, essa liberdade de só poder ter um determinado tempo para só estudar, né? Então, todo mundo, digamos assim, vamos colocar aqui, 95% da população tem essa atividade profissional, e é um meio que a gente colocou, que a gente encontrou justamente de você conseguir sincronizar. E eu acho que, assim, é importante o depoimento de vocês para mostrar que não somente é possível você sincronizar um mestrado com suas atividades profissionais, mas vocês vêm justamente ainda dar um plus a mais, que é o quê? É justamente vocês que são de fora, é como você falou, você não só tem que organizar a sua agenda, mas você tem que organizar os seus voos, você tem que organizar a sua hospedagem numa outra cidade. Então, isso mostra que realmente, assim, é possível você cursar um mestrado de qualidade, com um corpo docente renomado como o IDP tem, e com essa possibilidade de você se organizar profissionalmente. Então, esse depoimento, eu acho que vem muito, é o que a gente escuta mesmo, que a gente tentou sincronizar na oferta do nosso programa de mestrado, né, para a gente colocar com que o aluno ele não se desvencilhe das suas atividades profissionais, mas que ele consiga sincronizar. Muito obrigado, Suzane. Eu passo a pergunta também, faço a mesma pergunta ao Dr. Fernando, se eu puder falar justamente assim, quais dicas você poderia passar aos nossos candidatos, eu te agradeceria. Bom, Fernando, eu diria, assim, em primeiro lugar, para que a moçada aí que está com a intenção de fazer o mestrado, em primeiro lugar, nunca fica imaginando que é tarde demais, que a essa altura já não dá mais, os meus afazeres profissionais vão me impedir de fazer o mestrado. Isso não é verdade e a minha experiência comprova isso. Então, é possível acreditar que há esse modelo diferenciado que o IDP oferece no mestrado profissional de São Paulo, ele é um exemplo vivo disso. Aliás, não é somente no que diz respeito à logística e de preparação, de organização de tempo, né, distribuição de tempo, por estar sediado o curso no estado de São Paulo. Até porque o IDP também promove muitas atividades que são atividades online, né, são atividades online. Eu até estava comentando há poucos dias com colegas da turma, que não é em qualquer instituição que você pode, por exemplo, assistir um webinar do professor Bruce Ackerman, por exemplo, que eu assisti recentemente, um dos maiores constitucionalistas hoje dos Estados Unidos, né? Um teórico do direito como o Manuel Atienza, né? Ao vivo, respondendo a perguntas de alunos. Então, isso é um diferencial muito grande, né? Então, é preciso acreditar que é possível fazer. E outra coisa, que também poderia ser uma dica, quando se imaginar que tem algo a trabalhar para o segmento profissional que a pessoa atua, né? É preciso que ele tenha em mente de que esse produto que ele quer oferecer, através da sua pesquisa, da sua dissertação, vai se transformar num bem para a sociedade, né? Quer dizer, não é apenas um deleite acadêmico individual. Isso é muito importante. Pode parecer lírico, assim, do ponto de vista pessoal, né? Pode parecer um lirismo. Não, mas isso é muito importante. Então, o mestrado profissional, quando você dirige a uma prática profissional, que você, evidentemente, você está buscando um melhoramento, um plus, você está com isso oferecendo um bem à sociedade, um bem valioso para a sociedade, que é a melhoria das práticas profissionais. Não necessariamente a que você está diretamente envolvido, mas até outras, que porventura possam também captar. Então, seria basicamente isso. Não imaginar que não há mais tempo para isso, há tempo, e que há facilidades que são colocadas e vai realmente permitir que ela atinja o objetivo. Muito obrigado. Eu queria só fazer uma chamada importante a todos vocês. Amanhã a gente vai dar continuidade também, teremos eventos, teremos um evento também, continuar o Open Week, e amanhã o nosso tema vai ser Conheça o IDP, onde estarão presentes os professores, a professora Mônica Sapucaia e o professor Rafael Silveira.
A professora Mônica Sapucaia ela é professora de metodologia, professora de oficina de escrita, professora de gênero, direito e gênero, e o professor Rafael Silveira, que é um consultor legislativo do Senado, e ele é doutor em ciência política, tá? Então, e também teremos 3 alunos aqui conosco, então, só fazendo uma chamada prévia, que não somente hoje, mas amanhã a gente vai dar continuidade também, então, aos que estão participando, se puderem convidar seus amigos, seus colegas, é importante também que amanhã às 19 horas estaremos aqui novamente. Professor Flávio, o senhor quer falar algo? Apenas agradecer o testemunho dos nossos alunos, colegas, né, que realmente é uma coisa que deixa a gente muito feliz, saber que essa experiência foi uma experiência rica e tem sido para vocês. E dizer também aos colegas professores que aqui participaram, a Talá, a Lamiro, o Fernando querido também, dizer que estamos juntos aí nessa empreitada. Eu acho que compartilhando esses desafios, para mim é um prazer e uma honra estar com vocês aí nesse novo desafio, um desafio que também envolve toda essa mudança aí de vida que nós estamos tendo, mas que eu acho que a gente está conseguindo enfrentar e manter de pé um curso sério, um curso comprometido. Sejam bem-vindos, venham conosco. Um abraço grande a todos. Perfeito, professor, obrigado. Eu queria passar a palavra à Aline. A Aline é a nossa responsável da parte comercial do nosso curso de relacionamento. A Aline quer dar uma palavrinha também aos candidatos. Aline, por gentileza. Pessoal, aproveitando aqui para cumprimentar, estou vendo que a maioria do pessoal aqui já fala comigo pelo WhatsApp, já está sempre em contato comigo. Só para relembrar mesmo o nosso prazo para anexar o projeto, né, é o dia 31. E para me colocar mais uma vez à disposição de vocês, sempre que tiver qualquer dúvida, eu estou sempre à disposição pelo WhatsApp. Não hesitem em me ligar, em mandar mensagem. De repente, se eu não puder ajudar vocês, mas eu falo com o Fernando, a gente discute, a gente sempre está à disposição para poder orientar vocês de forma que vocês tenham êxito no processo seletivo. A gente quer muito ter vocês como alunos, né, Fernando? E é isso, pessoal. Qualquer dúvida, eu estou à disposição no WhatsApp. Eu vou deixar aqui, caso tenha alguém que não tenha meu WhatsApp, eu vou deixar aqui no chat o telefone, tá bom? Que aí, se alguém não tiver, precisar de qualquer coisa, só me mandar mensagem também ou me ligar, tá bom? Aline, muito obrigado. Professor Lamiro, queria passar a palavra ao senhor e mais uma vez agradecer a sua presença. A sua fala foi muito importante, eu acho que muito esclarecedora. Eu te agradeço pela presença e só te passo a fala para as considerações finais. Muito obrigado mais uma vez. Eu que agradeço, Fernando. Foi uma satisfação participar, enfim, desse nosso encontro. Eu queria deixar mais uma vez registrado aqui o meu agradecimento ao Atalá, ao Flávio, pela possibilidade, né, de compartilhar essa experiência do mestrado profissional aqui em São Paulo. E eu tenho a absoluta convicção de mais um sucesso que vai ser essa nova turma, né? O trabalho que o IDP desenvolve, como falei no início, é um trabalho referencial, né? É um trabalho que toda a comunidade acadêmica tem um grande respeito, e já tenho percebido, né, por esse tempo que estou no Instituto, da qualidade e do desenvolvimento que vem sendo apresentado pelos nossos alunos, né? É impressionante o potencial que os alunos têm. Isso significa, ao mesmo tempo, a produção de conhecimento, né, que é a finalidade dos institutos e das instituições educacionais, e também a qualificação profissional para advogados, juízes, membros do Ministério Público, enfim, pessoas que estão vinculadas de uma forma ou de outra às ciências sociais. Então, Fernando, fica aqui em seu nome, né, o meu agradecimento. Parabéns ao Fernando, à Suzane, pelas considerações que fizeram, e estou à disposição, né, do IDP para tudo aquilo que for preciso. Muito obrigado, professor. Queria também agradecer a Suzane e ao Fernando. As experiências de vocês eu acho que são as melhores. Eu acho que vocês são justamente a prova do que a gente está colocando, do que a gente está ofertando, e nada melhor do que vocês, né, com esse feedback, que foi muito positivo, né, e a gente agradece, a gente se esforça. Eu falo que a gente se aproximou bastante nesse momento de pandemia, a gente tem conversado bastante, eu converso tanto com a Suzane quanto com o Fernando bastante. Fernando, inclusive, estávamos conversando sobre a formação da sua qualificação, da composição da banca,
do convite ao ministro Cueva, que estava aqui presente. Então, assim, são pessoas que eu agradeço justamente pela participação, agradeço ao carinho IDP, agradeço ao carinho de vocês, agradeço a participação, tá? E se vocês quiserem fazer alguma consideração final, eu abro para vocês. Fernando, queria agradecer mais uma vez o convite. Acho que foi um encontro muito produtivo para quem tem interesse em cursar o mestrado profissional. Sem dúvidas, a minha experiência no IDP é a mais positiva possível e se tornou ainda mais positiva pelas experiências, como eu falei, que tive anteriormente. Então, eu já cheguei certa do que era isso que eu queria e só superou as expectativas, tanto do corpo docente, que não vejo como eu poderia ter em outro lugar, quanto da metodologia, do atendimento. Fernando sempre disponível no WhatsApp, 11 horas da noite, está lá com a gente. E, enfim, muito obrigada e realmente feedback mais positivo possível. Obrigado, Suzane. Doutor Fernando, por favor. Minha parte também, muito satisfeito em ter podido dar aqui um depoimento breve, mas sincero, sobretudo sincero, e dizer aos pretensos candidatos, aos colegas que queiram vir, que vale a pena, o IDP vale a pena, é um trabalho muito profissional, né? Vamos usar o termo aí bem aproximado do curso, né? É um trabalho muito profissional, é um projeto que realmente é consolidado já, né? E tem tudo para acrescentar e muito a bagagem profissional de qualquer um que esteja interessado em melhorar a sua carreira. Isso aí é um testemunho que eu dou e, como disse, sincero. Muito obrigado a todos. Boa noite. Perfeito, muitíssimo obrigado. Antes de passar a palavra para o professor Atalá para fazer o encerramento final, eu só queria informar, amanhã a gente estará com os professores, com a professora Mônica Sapucaia, com o professor Rafael Silveira. Nós trataremos sobre como funciona a banca de qualificação, como funciona a banca de dissertação, como funciona o projeto de pesquisa. Eles vão tratar também como conciliar o tempo, tratar sobre línguas estrangeiras. Então, serão temas diferentes do de hoje. Teremos a participação também de alunos de turmas diferentes. Hoje nós estamos aqui com a Suzane e com o Fernando, que são da turma de 1º de 2019, mas amanhã a gente vai estar com aluno de 2 de 2018, que vai defender, inclusive, a dissertação essa semana. Então, ele vai poder falar bastante sobre esse processo final que ele está passando. Nós teremos também um colega da Suzane e do Fernando, que é o Dr. Hudson, e também a doutora Maria Cecília, que é da turma 2 de 2019, que é a turma mais recente que a gente tem em andamento. Então, não percam amanhã, e passo a palavra para o professor Atalá. E antes eu agradeço mais uma vez a presença do professor Alamiro, professor Flávio, doutora Suzana, doutor Fernando, muitíssimo obrigado pela presença. Aline, mais uma vez, obrigado pela parceria, estamos sempre juntos. Professor Atalá, passo a palavra para o senhor encerrar o nosso evento hoje. Obrigado, Fernando. Eu acho que o Flávio falou tão bem que eu não tenho assim, o que acrescentar. Só enfatizar o que o Flávio falou, sejam todos bem-vindos ao IDP. Eu tenho certeza que vocês vão ser felizes aqui conosco, que vão poder crescer, desenvolver. Nós somos uma instituição assim, de alta qualidade, que faz as coisas com bastante atenção a todos. Participem amanhã, tirem suas dúvidas, esse é o momento de vocês esclarecerem os pontos e nós estamos sempre à disposição para auxiliá-los se ficou alguma coisa de fora. Vocês têm o contato da Aline e através dela eu estou à disposição para esclarecer qualquer dúvida. Fico com o meu abraço, um abraço grande para o Flávio, para o Alamiro, Fernando, para a Suzane, Fernando, né, Fernando? E também para todos vocês. Gente, um abraço, bom descanso. Tchau, Flávio.